Olá a todos. Hoje eu queria trazer dois estudos que saíram recente sobre basicamente sobre o Brasil, né? E outro sobre a economia internacional. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre a economia internacional, depois vou falar um pouquinho do Brasil e vamos comparar esses dois. O da economia internacional, na verdade, teve um documento da Organização Mundial do Comércio que ela tenta estimar o que ela chamou de desvio do efeito coronavírus em relação a um cenário base. Ou seja, ela está tentando estimar, dado um crescimento, né, um cenário base de uma expectativa de crescimento de determinadas regiões, quanto se está desviando em relação a essa expectativa, né? Então, e ela definiu três cenários que ela chamou. Um otimista, que seria como se a economia internacional retornasse em V, né? As economias retornassem em V, ela batia e voltava. Um que ela chamou de moderadamente otimista, que é um retorno em U, ela fica um tempo embaixo e depois recupera. E uma que ele chamou de pessimista, que seria um retorno em L. O que a gente fez aqui? Nós pegamos o cenário base do FMI para várias regiões, né? O quanto que a FMI estava prevendo para 2020 do crescimento do PIB dessas regiões, e aí a gente retirou esse desvio em relação a esse cenário base que a OMC está passando, né? Que a Organização Mundial do Comércio está passando. E aí gerou-se esses dados aí que vocês vão ver na tela junto. Bom, para o mundo, a gente tem como um cenário otimista uma queda de 1,4 e um moderadamente otimista uma queda de 5,8, pessimista uma queda de 7,7. Para a União Europeia, esse otimista é uma queda de 3,6, o moderadamente otimista é queda de menos 8,5 e o pessimista é queda de 10,5. Na América Latina, a queda ficaria para o otimista menos 3,5, o moderadamente otimista menos 8 e o pessimista menos 10. Para o Brasil, uma queda para o cenário otimista ficaria de menos 2,8, o moderadamente otimista menos 7,4 e o pessimista 9,6. Para a China e para a Índia, que é o próximo que a gente vai falar, o otimista apresenta dados positivos. Então, para a China, o otimista apresentaria um crescimento ainda de 1,8, o moderadamente otimista uma queda de 2,1 e o pessimista uma queda de menos 4,1. Para a Índia, o otimista apresentaria um crescimento ainda de 1,6, o moderadamente otimista apresentaria uma queda de 4,1 e o pessimista uma queda de 6,4. Para o Japão, o otimista apresentaria uma queda de 3,9, o moderadamente otimista apresentaria uma queda de menos 7,6 e o pessimista uma queda de 9. Para o México, o otimista apresentaria uma queda de 5,3, o moderadamente otimista uma queda de 11,5, o pessimista uma retração de 13,2. E para os Estados Unidos, o otimista uma queda de 2,9, o moderadamente otimista uma queda de 6,7 e o pessimista uma queda de 8,7. Bom, o que a gente tem aí para observar primeiro essa relação do que é que esses dois estudos, tanto do FMI quanto pegando o cenário base do FMI e traçando a partir do estudo da OMC, o que a gente vê em termos de crescimento mundial. Se a gente pegar o que aconteceu em 2009, com a crise de 2009, a queda do mundo foi em torno de 1,9% e 1,8%. Né? A queda do PIB mundial foi em torno de 1,9% e 1,8%. Esse número se aproxima do cenário otimista, né? Que esse que a gente acabou de apresentar. Só que esse cenário otimista, dado o que a gente está vendo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, cada vez é mais difícil da gente alcançar em termos de crescimento mundial. Então, se a gente pegar o que a Organização Mundial do Comércio chama de moderadamente otimista, a gente teria uma queda no mundo de 5,8%. Ou seja, é como se a queda no PIB mundial fosse agora pelo efeito coronavírus, agora em 2020, fosse 3 vezes maior que a queda de 2009. Então, a retração no PIB mundial, pelo cenário moderadamente otimista da OMC, juntando o cenário base do FMI, a gente chegaria numa queda 3 vezes maior do que aconteceu em 2009. Em relação à América Latina, eu vou pegar o moderadamente otimista ali, porque eu acho que o otimista ela está ficando cada vez mais difícil de ser o provável, né?
A América Latina tem uma previsão de queda de 8%, né, nesse moderadamente otimista. Se a gente olhar ali o México e o Brasil, que são as duas maiores economias da América Latina, o México deve ter, nesse mesmo cenário, apresenta uma queda de 11,5%. Né? Muito pelo efeito Estados Unidos, né? Porque a gente sabe que o México, a atividade econômica do México é muito dependente da atividade econômica americana. E o Brasil teria uma queda de 7,4% nesse moderadamente otimista. Um pouquinho, a queda um pouquinho menor que a média da América Latina. Agora, quando a gente falar do Brasil, a gente pode comparar com um outro estudo que saiu agora, essas quedas que saiu agora da FGV, do IBRE, da FGV. Que a FGV traçou 2 cenários para a economia brasileira. Um primeiro cenário, que ele chama de provável, né, seria uma queda de 3,4% do PIB e um desemprego próximo de 18%. Né? Então a taxa de desemprego está em torno de 11,5%, entre 11 e 11,5% agora, pularia para 18%, nesse provável. E ela tem, e se foi feito mais um cenário que seria o pessimista. É uma queda de 7% no PIB, né? Com desemprego próximo de 23,8% do PIB. Ou seja, a gente cresceria mais de 10 pontos percentuais a taxa de desemprego no Brasil. O que acontece? Se a gente olhar os 2 cenários, se a gente olhar o cenário chamado de otimista da OMC, ele é muito próximo desse provável do IBRE. Então a gente já tem ali algumas convergências. Sendo que o pessimista da FGV é muito próximo ao moderadamente otimista da OMC. Então, o que a gente poderia já talvez traçar alguma coisa aqui, juntando esses 2 cenários, dando uma olhadinha, que na verdade a gente está aí numa banda, hoje a gente está pensando numa banda de queda da economia brasileira, entre esse 3,4, 3,5, né, e próximo de 8. Né? Seria essa banda hoje, se a gente está pensando em termos de contração da economia brasileira. E se essa banda vale, então a gente teria aí um cenário provável de desemprego numa faixa entre 18%, né, e 24% da taxa de desemprego. O que isso, principalmente se a gente chegar em 24%, próximo de 20% para cima, não deixa a gente chegar em 18%, né? O que isso cada vez mais aponta? As necessidades de políticas econômicas do governo ativas no momento da recuperação da economia brasileira. Né? Cada vez mais a gente está vendo que a gente vai precisar de que, de alguma forma, o Ministério da Economia proponha e apresente e bote para implementar algumas políticas econômicas um pouco mais robustas do que está sendo sugerido até agora. Bom, eu agradeço e boa sorte a todos.